noite. Washington Cunha aqui no canal, falando de Vasco. Não trazendo nem notícias, nem informações sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Trazendo aqui somente uma mensagem para você vascaíno, que está muito chateado, magoado, irritado. Quem sabe aí pensando até em fazer, sabe lá, desistir, queimar sua camisa, queimar sua bandeira, jogar esse sentimento, sabe, que o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele nos proporciona. Eu quero estar falando aqui para você, mas antes disso, desejar um feliz Dia das Mães ainda, que é domingo, dia 11. Eu não tenho as minhas duas mães, Papai do Céu já levou, tanto a mãe biológica, tanto a mãe de criação que me criou, mas passei com minha sogra aí, quando passei com minha esposa, um feliz Dia das Mães para ela, passamos lá, e minha sogra vascaína, né, que baita de presente o Vasco deu para nós, né, que presente, ver aí a família flamenguista, vendo os colegas, os amigos, grupo de WhatsApp zoando com a nossa cara, fazendo piadas. Alguns outros torcedores de outros times não tem nem mais coragem de zoar a gente. Eu acho que eles têm pena até pelo que a gente está passando como torcedores. E aqui fica um sentimento ruim, porque você dedica a abrir um canal para poder falar da sua paixão, você veste a camisa, tem mais de 7, 8 camisas dentro de um armário, você é um sócio torcedor, você vai para campo para poder ver o jogo do Vasco contra outros clubes, o ingresso de 80 vai para 120, e cada vez mais o ingresso ficando caro. Os alfirrios aí, com certeza, pagam dobrado para poder estar vendo aí o Vasco jogar em campo, e é dessa forma que o Vasco da Gama, ele paga a gente. É dessa forma, dessa maneira, a gente passar aí Eu não fiz nem um pós-jogo ontem, eu vi os meus amigos na tribuna aí fazendo a live, queria muito entrar, mas só ia sair o sentimento de ódio, de raiva, de ira, ia sair muito palavrão na live dos meus amigos, a vontade de ter ido lá no aeroporto e recepcionar. Inclusive eu vou deixar imagens, vídeos aqui, tá? Eu vi uma diretoria que ela caga e anda, tá? Para os seus torcedores, porque o time dentro de campo é tão medíocre com suas ações, que eles não param para pensar como vai ser o dia seguinte para nós torcedores, porque eles vão voltar a treinar, e o discurso robótico, aquele discurso que já está na planilha, na cartilha do jogador, não, porque vamos treinar mais para poder melhorar esse resultado, e com certeza a gente vai trazer um resultado positivo para sua torcida. Desculpa, é isso que eles vão fazer. É você ver o Felipe, tá, como um técnico interino, dizer que depois de uma derrota para um time da Venezuela, chegar e dizer que é uma partida que tem que ser esquecida. Como é que você, torcedor, vai esquecer de uma partida de 4-1 para o time venezuelano, que nem anda bem, anda mal das pernas no seu campeonato, e nunca ganhou o time do Brasil, cara? E ganhou o Vasco de uma goleada de 4-1, tomando gol de um garoto de 1,59 m. E a oportunidade de fazer 3 pontos para estar em 9º lugar até o momento contra o Vitória, um jogo de 6 pontos. Um Vitória que estava mal das pernas, com menos um em campo, e um lateral direito fazendo uma festa do lado do Piton. Você vê um Felipe Coutinho que só tem um nome dentro de campo. Eu bato muito aqui sobre o Felipe Coutinho, e tem uma galera do Felipe Coutinho que fica marretando, fica criticando, fica falando mal da gente. Você não entende nada de futebol, tá aí. O cara que não produz, o cara que não faz, não acrescenta. Aí entra um maluco chamado Lloyd Augusto, querendo dar passinho de calcanhar. Uma hora ele tá jogando pela esquerda, outra hora ele tá jogando pela direita, sem definições.
A gente vê o Pirata da Colina como baita de um capitão que ele consegue fazer um gol para alegria da torcida vascaína depois de uma expulsão. O mínimo que o Vasco poderia conseguir, com menos um em campo, o time do Vitória era fazer um gol e conseguiu. E no segundo tempo, Vasco continua sendo Vasco da Gama. Perderam a essência, perderam a vontade. Um time que sempre lutou e brigou pela causa dos outros. O Vasco sabe se posicionar sobre a causa dos outros, contra o racismo, contra o preconceito, mas não consegue lutar a sua própria luta. O Vasco, ele consegue a inclusão de todos os sentidos. Homofobia, em todos os sentidos. Mas o Vasco não consegue lutar contra a sua própria luta, que é trazer um resultado e tentar se tornar um gigante. E você, de repente, vai se escandalizar comigo, torcedor vascaíno, no que eu vou te falar aqui agora, mas o Vasco deixou de ser gigante há muito tempo. E eu vou te dizer, o Vasco, ele tem 126 anos de idade, o Vasco da Gama. O estádio São Januário tem 98 anos de idade. E esses caras aí, tá, que entraram na política falando que era melhor estar em casa. Não, eu estou aqui para tentar ajudar o Vasco, como o Felipe Maestro falou. Eu poderia estar em casa descansando, eu poderia estar em casa deitado, eu poderia estar em casa na minha. Ninguém pediu para você entrar para tentar salvar o Vasco da Gama, ninguém. Você entrou por um interesse próprio. Você entrou porque você está ganhando dinheiro, porque você é mais um mercenário. E eu canso de falar aqui, é uma mentira disfarçada de verdade. O Pedrinho, quando ele abre a boca para poder falar que empenhou seus bens, porque é a obrigação da justiça empenhorar, já que ele está entrando com recursos que não vai conseguir, cara. Não vai conseguir honrar. E o que vai acontecer? O Vasco da Gama vai fechar as portas. E tem meia dúzia de torcedor que vai chegar para mim e falar: pô, tu tá maluco, tá falando besteira. O Vasco da Gama tem 126 anos e tem 25 anos que esses caras estão tentando destruir o Vasco. Eles conseguem manifestar, lutar, guerrear a causa de todo mundo. E chega a ficar bonito. A favor das crianças com síndrome de Down, coisa mais linda. Contra aquele menino Gui, sabe? A causa daquele menino com a doença rara, coisa mais linda do mundo. Mas quando é da sua própria causa, o Vasco não consegue. Não tem ninguém que não olhe o Vasco da Gama como uma vaca. Que isso, rapaz? Considerando o Vasco da Gama como uma vaca. Se o fazendeiro tem uma vaca dentro da sua fazenda, ele tá bem, cara. Ele tem de onde tirar leite, ele tem de onde fazer um queijo, ele tem de onde fazer dinheiro. Mas um dia a vaca do fazendeiro vai morrer, cara. E os caras não vão ter de onde tirar. Eu falei isso no grupo de WhatsApp aqui da galera aqui do Vasco, da tribuna. O Vasco tem 126 anos de idade, de grandeza, de luta, sabe, apoiando os pracinha para a guerra, apoiando Getúlio Vargas, fazendo palcos memoriáveis, Vasco sendo campeão, Vasco ganhando a Mercosul, Vasco Libertador, acabou, depois do brilhantismo, daquela 2000 para trás, o Vasco só venceu. De 2000 para frente, o Vasco foi uma tragédia. E os caras fazendo de tudo para matar o gigante da colina, Vasco da Gama, que o gigante só está na pronúncia. 2000 foi o auge do Vasco. 2010, 2011, o Vasco ganhou alguma coisa.
25 anos sem a gente gritar campeão, porque a gente só luta para não ser rebaixado. E ficamos 5 anos, 4 anos para ser preciso, 2 vezes aí a Série B. O único time que conseguiu ganhar a gente nisso aí foi o Cruzeiro, que ficou 3 anos lá para ser vendido. O Vasco ficou 2 anos para ser vendido. E os caras falando que é muito Vasco. Os caras falando que eles são muito massa, que vai fazer o melhor, que vai acontecer o melhor. E não vou ficar falando o nome de diretoria desde quando esses caras entrou no Vasco, tá? E querem falar do Eurico Miranda. O Eurico Miranda não foi meu herói, mas o Eurico Miranda me proporcionou eu ver o Vasco campeão em cima de Flamengo, ser campeão em cima de Palmeiras. Eu vi Vasco jogando de igual para igual contra esses times. Hoje o Vasco não joga de igual para igual contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Internacional, que está bem, apesar de ter perdido agora para o Botafogo. A gente não vê o Vasco mais na prateleira de cima. Infelizmente, a gente tem que ver um cara com a torcida do Mulão falar que a gente está em outro patamar. E fato, meu irmão, eu não sou hipócrita. Eu sei o time que eu sirvo, eu sei o time que eu torço, eu sei o time que todo dia eu anuncio informações sobre ele. E a gente, infelizmente, viramos um time pequeno. É grande na sua história, nos seus feitos. A carta histórica está no livro de história. Parabéns, mas só ficou isso. E os caras que um dia jogaram bola, hoje eles entram falando que estava resolvendo o problema que fizeram o Vasco lá atrás. Vocês só duplicaram a dívida do Vasco. A turminha antes deles lá, do Salgado, que a gente, até de então, o Salgado foi o pior presidente. Mas o seu pupilo está conseguindo ser melhor do que o mestre. Que o Pedrinho, hoje, agora, em tão pouco tempo, ele é considerado o pior presidente do Vasco. Mas ninguém vai renunciar. Felipe chega aqui, eu vou deixar aqui, ó, vou deixar aqui na tela. Felipe fala que está abrindo mão do cargo. Abrindo mão do cargo, a gente está entendendo que ele está saindo do Vasco. Não, ele está abrindo mão do cargo de ser interino do Vasco. Tá de sacanagem. Fernando Diniz está entrando hoje no Vasco, até cancelou o jogo treino hoje, para poder arrumar a cozinha aí. Amanhã ele faz um jogo treino, para terça-feira estar enfrentando o Lanús, na Argentina. E torcer para que o santo, tá, do Fernando Diniz consiga extrair, tá, a água de pedra. Enquanto nós sangra aqui desse lado de cá, vocês, eu canso de falar, entra dentro do carro de vocês depois dessa barbuja toda, depois dessa contenda. Eu vou deixar aqui. Os torcedores vascaínos e de torcidas organizadas foram recepcionar o Vasco. Eu vou estar deixando aqui, tá, os créditos direitinho. A BTB fez aí a cobertura aí. O time do Vasco já estava sendo esperado no Galeão ontem. Aí, espertamente, o que os diretores fizeram? Não botam o ônibus do Vasco. Pega um ônibus fretado e tira eles daí. Porque a galera tá... Aí dá tiro de borracha nos torcedores. As imagens, até que eu vou mostrar aqui, né? Eu tô falando e a imagem vai estar aparecendo. Não mostra os caras quebrando, dando tiro no ônibus, derrubando o ônibus, tacando fogo. Não apareceu nada. E vocês queriam que a gente recebesse vocês como? De braços abertos? Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Muito obrigado por ter feito o meu sábado de merda. Um domingo pior ainda, só, sabe, com um sentimento ruim. Que eu olho para minha filha, que é vascaína, ela triste. Porque a mídia só discorre Vasco, 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 e Vasco virou. O Vasco virou sinônimo de desgraça. Em todos os sentidos. O Vasco virou sinônimo de desgraça. Falar de Vasco é sempre um sinal de negatividade em todos os aspectos. Dentro de campo
e extracampo. E vocês da diretoria acham que a gente é burro, idiota. Tá aí a torcida organizada, que ficou 12 anos fora aí, porque pagaram aí pelas suas ocorrências do passado, 12 anos, que a Força Jovem, ela emitiu uma nota oficial e não tem para onde correr, vocês têm que ser cobrados mesmo. Eu queria até falar a cobrança de uma outra forma, mas eu não posso. Além de eu ser contra, os caras são trabalhadores, mas estão fazendo seu serviço muito mal. Pelo menos os jogadores. Estão fazendo seu serviço muito mal. Léo Jardim não quer assinar o contrato. Vai embora, meu irmão. Vasco vai continuar sendo Vasco, não depende de você. E pelos furos cometidos ontem em outros jogos, irmão, não quer assinar, não assina. Mas Vasco não vai pagar o que você quer porque você acha que merece receber isso. Entende? Então, assim, é isso que está acontecendo dentro do Vasco. 126 anos, tem 25 anos que estão tentando acabar com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu só não sei e não consigo entender, infelizmente, o porquê vocês querem acabar com o Vasco. A gente até entende que, eu não sei nem se eu posso falar adversários do Vasco, como é os mulambos, como é os tricolores, como são os botafoguenses. Eu acho que os caras não têm nem mais força para poder fazer isso, não precisa. Não precisa fazer força. Não precisa. Eu vi um jornalista que eu respeito e gosto muito dele, tá? Que é o Rica Perrone. Ele falando, na sua entrevista, falando do Vasco, e ele foi muito, mas muito feliz, dizendo: cara, vocês precisam fazer alguma coisa. Demissão, chuta a cadeira, chuta a mesa. Se mostra indignado, mostra uma reação. Manda esse Santana embora, que não é útil. Não é útil, Santana não é útil para nada, já que não precisa. É um fantoche. Fábio Carilli foi um cara fantoche na mão de vocês. O Felipe, Pedrinho e outros caras que estão acima do Pedrinho. Tem que mandar tudo embora. Comissão técnica tem que mandar tudo embora. Fisiologia, manda todo mundo embora. Departamento médico, mandar todo mundo embora. É um esculacho que fizeram com o Adson. Tem que mandar todo mundo, tem que pegar São Januário e varrer, meu irmão. Tem que vir um lava-jato e tirar todo mundo lá de dentro. Para tentar salvar o Clube de Regata Vasco da Gama. Fazer um trabalho de longo prazo aí de 3, 4, 5 anos, não interessa. E Vasco voltar a ser Vasco. Porque da forma que está, não vai. É mentira. São falsas promessas. É uma prostituta, tá? Fazendo falsas promessas. É uma prostituta. E nós, por amor, por paixão, que eles sabem que nós temos, eles vendem isso pra gente. E a gente, como um bando de bobalhão, porque a gente ama o nosso clube, a gente vai lá. Se eu pudesse, como torcedor, e fosse uma voz ativa, tá? Pública, se eu pudesse, eu falaria para todos os vascaínos do território, do solo brasileiro e fora também, que a gente tem torcida em todo lugar do mundo. Não pise em São Januário. Se for na sua cidade, eu falaria: não entra dentro desse estádio para ver o Vasco jogar. Até que eles, de dentro para fora, nos convençam de mudança. É isso que eu tenho para dizer. Eu deixei as imagens aí passando, da forma que eles tratam segurança que bate em torcedor, a segurança do estado do Rio de Janeiro, para não falar a corporação aqui, tá? Dando tiro de borracha nos torcedores que foram protestar dentro do seu direito. É um Vasco da Gama regido por frouxos, por canalhas, por bandidos, que olha, sabe, uma das maiores histórias de clube, a história mais linda que eu conheci, eu lembro, quando eu escolhi meu clube, eu com 9 a 10 anos, com a revistinha de figurinha,
no meu quarto sozinho e lia sempre o prefácio de cada time. E quando olhei do Vasco, que toda a minha família é mulambo, tá? Toda a minha família é mulambo, mesmo minha filha e minha sogra. O resto torce para outros times. E eu olhei ali, ninguém mandou eu torcer para time deles. Eu falei, é esse time que eu quero torcer. É esse time aqui. E quando eu comecei a ver a década de 90, Vasco fazendo o que fazer, eu falei, esse é meu time, do coração. Do coração, corpo e alma. E é isso que vocês dão pra gente. Então isso é um manifesto, como torcedor, que poderia estar xingando, poderia estar te... até mesmo, tá? Você, torcedor do outro lado, que tá com essa voltagem engasgada, vai passar uma semana toda horrível, tá? Horrível, com esse sentimento da galera no trabalho ficar te zoando. A gente não aguenta mais. Então, já que Vasco não valoriza o seu bem maior, que é a torcida, eu sempre falo aqui no canal, tá na hora também de a gente fazer uma retaliação sobre isso. Aprender a ter vergonha na cara e deixar eles andar com as próprias pernas deles. Porque enquanto, se dependesse de mim, conforme eu falei, eles não derem resultado positivo pra gente também tem que parar de ficar enchendo o bolso deles de dinheiro. Porque Vasco da Gama só existe por causa da sua torcida. Exatamente por causa da sua torcida. Pense nisso. Pense nisso. Tá? Saudações vascaína e até amanhã.